E aí, tudo bom? Numa aula anterior do curso, a gente tinha visto sobre o código e nomenclatura dos processadores da Intel. Na aula de hoje, a gente vai olhar a mesma coisa, só que para os processadores da AMD. Então vamos lá, que até o final dessa aula eu vou tirar as dúvidas que você tem sobre as famílias, os códigos e a nomenclatura dos processadores da AMD. Hoje em dia, a AMD tem 3 grandes famílias aí de processadores. São os processadores Athlon, que eu nem sei se eu falei certo, são os processadores Ryzen, os Threadripper e também os EPYC. Para a gente começar, vamos fazer um paralelo com os processadores da Intel. A Intel, para concorrer com o Athlon, vai ter basicamente o Celeron e o Pentium. São essas famílias. Nessa faixa aí, a gente costuma ter 2 núcleos e 4 threads, sendo que em alguns casos aqui do Celeron só tem 2 núcleos e 2 threads mesmo. Mas então, essa família aí a gente encontra mais ou menos isso aí de núcleos e threads, é o mais de entrada. E aí a gente vai ter os Ryzen que vão competir diretamente com os Intel Core i, né, que é o Core i, que são os i3, i5 e 9. E gente, esse Ryzen foi assim o game changer, né? Mudou o jogo para a AMD. Depois que eles lançaram esses processadores, essa nova arquitetura, eles meio que saíram de estar sempre nas sombras da Intel para hoje estar concorrendo lado a lado e ganhando em muitos segmentos, inclusive. Aí a gente tem também o Threadripper, que vai ser compatível aí mais ou menos com o Core i9 XE, que é o Extreme Performance, é o Ultra Core i9 lá. E a gente tem os EPYC, que são processadores também de servidor, que do lado da Intel a gente vai ter os Xeon. Então, basicamente, são essas famílias. Você vai perguntar também, e cadê os processadores, os FX, que são aqueles antigos da AMD? Eu não vou falar deles nesse vídeo, porque eles já foram descontinuados. Não se vende mais desse processador novo, só usado. Então, assim, eu acho que não vale a pena ficar abordando esse processador aqui. Apesar que tiveram alguns FX com desempenho bacana, no geral, eles não eram tão bons, tinham problema de aquecimento, e a Intel liderava muito nessa época. Hoje em dia, que realmente a AMD e a Intel estão batendo aí de frente. Uma coisa interessante geral de todos os processadores da AMD é que todos eles permitem o overclocking, né? Que é overclocking, um aumento de frequência. São todos desbloqueados. Então a gente não tem que ter uma letra, um código específico para isso. Todos já são desbloqueados, todos você pode aumentar a frequência deles. A Intel reserva isso só para alguns modelos de processador. Igual eu falei na aula anterior, são os processadores da Intel que terminam com K, são os que são desbloqueados para fazer esse overclock. A família Ryzen é a mais importante, igual eu disse que mudou o jogo para a AMD, e que por isso mesmo é até qual que eu vou começar aqui. Eu vou falando primeiro desses Ryzen. A gente tem Ryzen, então vamos botar o código completo de um Ryzen aqui na tela. Então, a gente tem aqui um código completo de um processador Ryzen. Ryzen 7 1700X. Então, vamos lá. O que significa isso tudo? Esse daqui mesmo, a gente já viu, é a família dos processadores. O 7 significa a mesma coisa que o i3, i5, i7 e 9. O 7 aqui é um número alto, que significa um processador com mais núcleos, uma frequência maior. Então, um processador mais entusiasta, de quem gosta mais de computadores, quem quer ter um computador com altíssimo desempenho. Esses processadores são voltados para esse foco. O 7, para quem trabalha e tal. E o 5 é o mais geral, assim, e o 3 é um desempenho um pouco menor. Então, a gente tem a mesma coisa. A gente tem o... Aí a gente até coloca R antes. Então, tem os R3, R5... R7 e R9. E a mesma coisa da Intel. Quanto maior o número aqui depois, melhor é o processador. Aí depois, esse número aqui, 1, é a geração. Então, os processadores da AMD, eles começaram lá na primeira geração, que eram os processadores série 1000, e eles tinham até, inclusive, a arquitetura Zen. Até aí, tudo bem. Eles fizeram depois a segunda geração, os processadores 2000, com a arquitetura Zen Plus. E aí depois, quando foram fazer a terceira geração, os processadores 3000, com a arquitetura Zen, aí já começa a ficar confuso, porque o Zen aqui é Zen 2. Então, confunde um pouco, mas essa daqui é a arquitetura do processador. Depois eles fizeram, então, a quarta geração, e aí a quarta geração dos processadores de desktop já foi para 5000, porque o 4000 eles reservaram só para notebooks, e aí foi, então, a quarta geração 5000, que é o Zen 3. Então dá para ver que dá para confundir, ó, quarta, 5 e 3. Mas então os processadores que vão ter o 5 aqui são na verdade de quarta geração da AMD. Interessante que nessas mudanças de arquitetura foram sendo baixados aí o tamanho dos transistores. Antes eles tinham aqui 14, caiu para 12 nanômetros e aí depois foi para 7 nanômetros.
Então, assim, os processadores foram ficando com os transistores cada vez menores para poder caber mais transistor e ele tem um desempenho melhor. Aí, beleza. Aí tem esse outro número aqui que é o 7. O que significa esse 7? Esse 7, basicamente, é um número que quanto maior, melhor. É igual o SKU lá do Intel, o modificador que vem depois, quanto maior, melhor. Então, se for um 7, é melhor do que um 5, por exemplo. Aí, esses outros dois números é um modificador que às vezes usa, por exemplo, ou é 00, ou às vezes é 50, e o 50, ele é melhor que o 00. Vou botar um exemplo disso aqui, do 50 e 00. Ó, a gente tem um processador, o 5950X, e ele tem 16 núcleos e 32 threads, 4.9 GHz aqui de boost. Já o 00 sem o 50 aqui é o mesmo, ó, 5950 e esse é 5900. O 59 ele tem menos núcleos, menos threads e menos frequência de boost, ou seja, é um processador um pouco pior. Em alguns casos, eu já vi reviews e tal, às vezes o processador que tem essa versão com 50 a mais nem é tão melhor assim, então assim, tem que ver caso a caso, mas dá uma diferença de desempenho aí. E aí depois aqui a gente tem uma letra modificadora, igual a gente tinha para Intel. Quando não tem nada, é o processador base, existem alguns que simplesmente não tem nada, é o base, vamos deixar assim, base. Quando ele tem um X, significa que ele é um desempenho superior, ele é um processador que às vezes ele tá com clock maior. Pronto, ó, peguei um exemplo aqui da diferença entre um que não é X e um que é X. Olha só, o que tem X, ele tem ó, o mesmo número de núcleos e de threads, isso porque é o mesmo chip, é o mesmo processadorzinho mesmo. Só que eles só vão lá e aumentam um pouco a frequência pro que é X. Então ele fica um pouco mais rápido, mas tem muitos casos das pessoas que compram o 5600 sem seu X, vão lá, aumentam manualmente essas frequências e atingem o mesmo desempenho do X. Então você paga um pouco a mais para ele já vir com uma frequência um pouco melhor, mas em suma é o mesmo processador, é o mesmo chip, só que às vezes é um silício um pouco melhor que ele já aumenta um pouco mais a frequência. Aí depois a gente tem um código muito importante que é o G, e aí o G é o que tem a Vega, que é gráfico integrado. Então esses processadores, eles têm as iGPUs, né, o gráfico integrado. E também os modelos GE é a mesma coisa. Eles têm o GPU integrado, só que o GE, além disso, ele tem um consumo de energia menor, um TDP menor, que pode até reduzir um pouco o desempenho, mas no geral vai deixar ele mais eficiente, menos do que afetar o desempenho. Então a gente tem esses que são os principais aqui usados para AMD. Tem outros também, ó, vou até colar aqui, mas a gente nem fica assim, tipo, olhando muitos outros, que esses são os que mais aparecem. Ah, vale mencionar também que os modelos de notebook, eles usam o sufixo U. E esse sufixo U são os modelos de notebook padrão e eles vêm com a Vega. Pelo menos todos que eu vi vinham. E aí tem os modelos H que tem um desempenho melhor para notebook. Então tem esses em verde aqui, ó, deixei são os para notebook. Uma outra coisa que você pode ver também nos processadores da AMD é aquele finalzinho Pro. Esse Pro vão ser recursos a mais que o processador tem, normalmente empresariais. Então ele vai ter Secure Boot, vão ter várias coisas. É o mesmo processador, o que tem o Pro, mas ele é focado para empresas, porque ele tem recursos a mais de segurança. Os processadores da AMD são muito bons para a placa de vídeo integrada, mas eles meio que fizeram um esquema um pouco confuso também das gerações. A primeira geração de vídeo integrado já é logo os processadores 2000. Então quando a gente vê, por exemplo, o 2400G, é um processador de primeira geração com a Vega com o vídeo integrado, que ele é daquela arquitetura Zen. Quando a gente vê um processador de segunda geração, ele é o 3000, por exemplo, o 3400G, ele é um processador também, ele é de segunda geração com a arquitetura Zen Plus. Aí a gente tem também os de terceira e quarta naquele mesmo esquema. Os de terceira são a série 4000, que foi aquela que eu falei que foi exclusiva até para notebooks, e os de quinta são os 5000. E aqui a gente tem o Zen 2 e aqui o Zen 3. Uma outra série de processadores são os Athlon, que eu falei lá, e eles estão mais de entrada, mas eles também têm vídeo integrado. Então, por exemplo, o Athlon 3000G, ele tem a placa Vega 3 integrada nele. 3 é porque tem 3 núcleos essa placa de vídeo, essa Vega tem 3 núcleos. E só a título de comparação, se a gente jogar ele contra um Ryzen 3200G que tem uma Vega 7, a gente tem que a Vega 7 aí vai dar mais ou menos 2 a 3 vezes mais FPS nos jogos. Então pode ser interessante um Ryzen mais se você quiser jogar. Mas se for um computador que não for para jogo, se for mais para uso de escritório e tal, um Athlon vai ser uma excelente escolha. Os Threadripper são processadores com muitos núcleos. Chegam a ter 64 núcleos e 128 threads, que são os núcleos fictícios.
Já o ZEPIC também é nessa ordem de magnitude, são muitos núcleos e várias threads, e o EPIC é focado em servidor, então nem vale a pena a gente discutir muito aqui. São processadores caros que você nem encontra aí no mercado direito. Então é mais importante você ficar sabendo direitinho, igual eu disse, da nomenclatura dos Ryzen e também dos Athlon, que aí você pode fazer uma escolha acertada aí do processador AMD para o seu setup. Então na próxima aula a gente vai falar sobre as especificações dos processadores Intel, porque o nome te dá uma ideia geral do que o processador é, mas só olhando as especificações que a gente vai entender direitinho do que se trata o processador. A gente se vê nessa aula, até mais!